Ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Eu estou lendo o livro Canaã e Israel na Antiguidade, do acadêmico PhD K.L. No. Estou realizando a leitura a partir da página 186. Eu estou estudando este livro já tem mais de um mês. E eu quero compartilhar com vocês aqui agora um conceito muito interessante que o PhD desenvolve em seu livro. A base da nossa leitura, antes de lermos necessariamente a obra do acadêmico, estará no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 23, versículos 1 a 7. Eu peço a você que leia comigo, por favor, para que você possa entender o conceito que nós estaremos trabalhando. Eu estarei lendo o versículo, depois lerei a obra e farei alguns comentários. Irá dizer o texto da Bíblia hebraica: e estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Jacó e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém, os filhos de Belial todos serão como espinhos que se lançam fora, porque não podem ser tocados com a mão, mas qualquer que os tocar se armará de ferro e de haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Vemos claramente neste texto Davi, de acordo com a narrativa bíblica, em suas últimas palavras, colocando a questão de que ele, como rei, é ungido de Yud-Re-Vav-Re, tem nele o seu espírito, tem a sua palavra, ou seja, a sua ordem, a sua direção. A sua casa tem uma aliança com ele, ainda que ele reconheça que ele não é tão reto ou justo ou fiel para com este Deus. Mas este Deus escolheu a ele e a sua linhagem e a mais ninguém para que haja uma aliança eterna reinando sobre o trono de Judá. Judá/Israel. Então, esta é a questão que está sendo colocada de maneira objetiva neste texto que nós lemos. A questão aqui é a seguinte: esta fórmula de um ungido, um escolhido de uma divindade, é uma fórmula muito bem atestada e muito bem conhecida na literatura do Antigo Oriente Próximo. Esta estrutura tem até uma classificação acadêmica que se chama
a relação ou a estrutura patrono-cliente, que também era comum na religião. Ou seja, vocês só conseguirão alcançar a prosperidade, a vitória nas batalhas, nas guerras, se me tiverem como o seu rei, ou se me tiverem como sua divindade. Você só consegue avançar se eu for o seu Deus, se eu for o seu rei. De outra forma, nada irá acontecer. Então vamos lá, vamos ao livro do acadêmico PhD K.L. Noe, Canaã e Israel na Antiguidade. Vamos fazer a nossa leitura a partir da página 186. Patrocínio divino, a religião comum do Antigo Oriente Próximo. A estrutura patrono-cliente também era a religião comum do Antigo Oriente Próximo. Assim como o patrono prometeu guiar e proteger seus clientes, ele alegou possuir a orientação e proteção de um Deus que o havia escolhido para esta tarefa. A relação patrono-cliente era, teoricamente, uma hierarquia de 3 níveis. O nível superior era ocupado pelo Deus patrono, que havia escolhido o patrono humano para o nível intermediário, para que ele pudesse governar os clientes humanos no nível inferior. Este tipo de religião foi patrocinada pelo Estado, aplicada pelo Estado e imposta a todos os níveis da sociedade. A participação na religião patrono-cliente era obrigatória, mesmo para aqueles que preferiam adorar um Deus diferente do divino patrono do rei. Ou seja, por isso que você vê uma variedade de deuses dentro de um panteão, e nesta mesma estrutura você tem o deus-chefe do panteão, aonde as divindades, por mais que tenham a sua autonomia de atuação, vemos, por exemplo, Baal e El. El, patrono, deus do chefe do panteão cananeu, Baal como seu filho, mas ali guerreando com Ian, com Mod, construindo o seu palácio, mas El é o pai de Baal, é o touro El, é o pai das criaturas. Então todos os deuses, independente de suas ações, prestam reverências a El na Assembleia Divina. Um Deus patrono não era o único Deus numa antiga religião do Oriente Próximo, mas ocupava uma posição única entre os deuses. Por exemplo, na Babilônia, conforme descrito num famoso poema épico chamado Enuma Elish, o deus Marduk não foi o primeiro deus a existir, mas foi o deus que trouxe justiça ao reino dos deuses e depois criou o mundo físico e a espécie humana. Marduk ordena a criação, vamos dizer assim, da espécie humana, e há um trabalho de outros deuses e elementos para que o homem venha a surgir. Da mesma forma, o Deus bíblico traz justiça ao conselho dos deuses no Salmo 82, e ele cria o mundo físico de uma maneira bastante semelhante a Marduk, em passagens como, por exemplo, Salmo 74, versículos 12 a 17, Salmo este que eu já trabalhei aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia, também já trabalhei o Salmo 82 e também fiz uma live sobre o Enuma Elish. Então, assista estes vídeos aqui no canal. Esta combinação de força moral e física é o que dava a um Deus patrono o seu estatuto de o mais poderoso e o mais justo dos deuses, que governava o reino divino, tal como governava o reino humano, muitas vezes com a aprovação de um conselho de anciãos divinos que legitimavam o seu direito de governar como Deus padroeiro. O reino divino
divino ou panteão, pressuposto pelos antigos reis do Oriente Próximo, espalhava a hierarquia do mundo social e político humano. O deus patrono era rei entre os deuses, assim como o patrono humano era rei entre o povo. Outros deuses eram subordinados e parceiros do patrono divino, assim como se esperava que a aristocracia humana e os plebeus fossem subordinados e apoiassem o rei humano. Ou seja, a religião era apenas uma maneira de exercer controle social. A sociedade era modelada a partir da ordem religiosa, da estrutura hierárquica religiosa vigente. Então, toda a sociedade era um espelho deste modelo, entre muitas aspas, divino ou sagrado. O panteão era geralmente bastante complexo, muitas vezes incluindo centenas ou mesmo milhares de deuses. Alguns deuses governavam os fenômenos cósmicos, como o sol e a lua, o clima ou mesmo a peste. Outros deuses supervisionavam aspectos da vida humana, como o artesanato ou a proteção das mulheres durante o parto. Muitos deuses eram mensageiros. O papel de mensageiro divino era essencial porque os antigos deuses padroeiros não tinham celulares nem e-mail. Na língua grega, um mensageiro é chamado de angelos, que é traduzido para o português como anjo. Embora a doutrina cristã posterior tenha tentado rebaixar os anjos do status de deuses, alegando que os anjos foram criados pelo Deus cristão, na realidade, um anjo ou um mensageiro divino era um deus menor, comum em todas as religiões do Antigo Oriente Próximo, incluindo o judaísmo e o cristianismo primitivo. Eu até mostrei isso nos vídeos que eu fazia acerca de Cabalá, que na verdade estes anjos eram deuses menores. Fica muito claro quando você adentra os mistérios da Cabalá que o status angélico também é um status divino, só que em menor grau. Alguns dos primeiros cristãos até identificaram Jesus como um anjo do seu Deus. Se você quiser se aprofundar, leia a obra do acadêmico PhD K.L. Noll e leia as referências bibliográficas que ele traz, as fontes que ele utilizou na sua pesquisa. E aí, gostou do conteúdo? Eu espero que sim. Deixe aqui nos comentários a sua opinião e também sugestões de vídeos. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, está tudo certo. Que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt